Capítulo 18, construções geométricas, usando as propriedades do losango. Aqui no finalzinho, na questão 1, ele pede para vocês recortarem os anexos que tem no final da apostila, do qual tem alguns losangos, e a gente dobre eles ao meio, tá? Quem quiser fazer, fique à vontade, mas acredito que dê para responder sem precisar dobrar os anexos do final da apostila, tá? Qual é o objetivo de tudo isso, gente? O losango, ele é um quadrilátero que possui os 4 lados com a mesma medida e suas diagonais são perpendiculares entre si, ou seja, traçando suas diagonais, o cruzamento entre elas formará um ângulo de 90 graus. E o objetivo dessa dobradura é mostrar para vocês que as diagonais de um losango também são bissetrizes. Então, quando você traça as diagonais, você estará traçando duas bissetrizes. Item D. Observe os ângulos A1, B1, C1 e D1 assinalados na figura que representam o losango 1. Baseando-se na dobradura, o que se pode afirmar sobre as medidas desses 4 ângulos? Então, quando nós voltamos aqui para nossa imagem, nós verificamos o quê? Que esses 4 ângulos, A1, B1, C1 e D1, eles possuem a mesma medida. Uma característica muito interessante de um losango é que os ângulos opostos possuem sempre a mesma medida. Então, esse ângulo tem a mesma medida que esse. Se foi traçada uma bissetriz, então A1 e B1 terão a mesma medida que C1 e D1. Então, nós podemos responder isso daqui lá atrás no item D, né? Então, vamos dizer aqui que possuem a mesma medida. Item E. Observe os ângulos A2, B2, C2 e D2 assinalados na figura que representa o losango 2. Gente, é a mesma coisa que já foi observado no losango anterior, ok? Possuem a mesma medida. Letrinha F. Complete a afirmação. Em todo losango, cada diagonal divide o ângulo interno em 2 ângulos de mesma medida. Letra G. Observe o ângulo alfa 1 assinalado na figura. Baseando-se na dobradura, o que se pode afirmar sobre a medida desse ângulo? Então, se nós olharmos aqui o ângulo alfa 1, vamos centralizar o ângulo alfa 1 aqui, ó. Ele mede 90 graus, pois o cruzamento das duas bissetrizes de um losango são perpendiculares entre si. Então, vamos colocar lá na letrinha G. Mede 90 graus. Pois as diagonais do losango interceptam-se perpendicularmente. E letra H. O que nós podemos dizer sobre o alfa 2? A mesma coisa do alfa 1, tá? Ele mede 90 graus também. Letrinha I, complete a frase. Em todo losango, as diagonais são
perpendiculares entre si. Dois, considere o losango ABCD da figura, cuja diagonal BD foi traçada. Então, aqui está o losango ABCD e aqui está a diagonal BD. Como o triângulo ABD é isósceles, com AB igual a BD, então, aqui, ó, AB é igual a AD, perdão. Os ângulos ABD, que no caso é o alfa, e o ADB, que é o outro alfa, têm medidas iguais. Do mesmo modo que o CDB é um triângulo isósceles, né, aqui embaixo, e tem os ângulos beta com medidas iguais. Os triângulos ABD, que é o de cima, e CBD, que é o de baixo, eles são congruentes? Sim, com certeza, né? Sim, eles são congruentes. E aqui, eles são congruentes pelo caso LLL. Lado, lado, lado. Por que isso? O segmento AB tem a mesma medida do BC. AB igual a BC. O AD é igual ao DC. E o BD é lado comum. BD é igual a BD. O que que significa lado comum? Porque ele está nos dois triângulos ao mesmo tempo. O BD está no triângulo de cima e ele também está no triângulo de baixo. Item B. Com base em sua resposta do item A, o que se pode afirmar sobre as medidas de alfa e beta? Então, nós podemos concluir que são congruentes, né? Possuem a mesma medida. Alfa é igual a beta. Item C, eu já adiantei aqui. Qual a propriedade que acaba de justificar a resposta do item B? Em todo losango, cada diagonal divide ângulos opostos em dois ângulos de mesma medida. Item D. Os lados BC e AD são paralelos? Então, se nós formos verificar lá na figura, o BC e o AD são paralelos? Sim. Nós podemos dizer, então, que os ângulos assinalados, no caso, são alternos internos, o que garante que eles são paralelos. Item E. Os lados AB e CD são paralelos? Mesma propriedade. Então, justificando que já serve para as duas, ok? Como os ângulos assinalados são alternos internos, isso garante que AB e CD são paralelos. Letrinha F. Os lados opostos de qualquer losango são paralelos? Sim. Os lados opostos de qualquer losango são sempre paralelos.
Questão 3. Considere novamente o losango ABCD, agora com as diagonais AC e BD. A propriedade que você comprovou no item 2 foi considerada no desenho dessa figura. Os triângulos ABP, ABP, ó, tá vendo o pezinho aqui no meio? Então, o ABP é esse triângulo aqui, e o ADP é esse outro aqui. Então, estamos falando desses dois aqui de cima, tá? Eles são congruentes? Sim. Vamos verificar, então, qual é o caso de congruência. O que que nós sabemos? Que o AB tem a mesma medida do AD. AB igual a AD. Nós sabemos também que esse ângulo alfa tem a mesma medida desse outro ângulo alfa, certo? Então, nós temos que o ângulo ABP tem a mesma medida que o ADP. E o último, que nós sabemos que esse ângulo é igual a esse, ou seja, BAP vai ter a mesma medida que o DAP. O que que nós temos aqui? Ângulo, lado e ângulo. Então, será o caso ala. Ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Letrinha B. Com base em suas respostas do item A, o que se pode afirmar sobre as medidas de x e y? Então, elas são iguais, são perpendiculares, né? Aqui medem 90 graus. Então, medem 90 graus cada. Porque aqui o AC é uma bissetriz e BD é outra bissetriz. Aí, no item C, ele fala para calcular a medida de x, né? Então, nós sabemos que x é igual a 90 graus. Letrinha D. Qual é a propriedade que você acaba de justificar no item C? Então, a propriedade é a seguinte: em todo losango, as diagonais são perpendiculares entre si. Item E. O que se pode afirmar sobre as medidas dos segmentos BP e PD? Então, nós temos aqui, ó, BP e PD. Também possuem a mesma medida. Então, vamos colocar aqui. F, com base em sua resposta ao item E, o que se pode afirmar sobre o ponto no qual as diagonais de um losango interceptam-se? Ou seja, esse ponto P. Esse ponto P, ele intercepta-se bem na metadinha de cada uma das bissetrizes, ou seja, ele é o ponto médio. É o ponto médio.